E aí, galera, nação rubro-negra, bem-vindos ao canal do Flaurubu USA. E mais um sabadão gostoso. Miami hoje tá um calorzinho delicioso, se aproximando do verão agora. Não deu praia hoje, infelizmente, né? Eu gosto de fazer pesca submarina, vocês podem ver ali atrás, tem algumas coisas. Porque tá ventando muito, então lá embaixo não dá para ver nada, visibilidade não tá legal. Mas, ao mesmo tempo, tem o jogo do meu Mengão contra o nosso maior freguês. Vocês pensavam que eu ia falar rival? Não. Hoje em dia, o nosso maior rival, com certeza, é o Palmeiras, né? Mas o Vasco é freguês. Já tem uma década, mais de uma década, né? Que o Vasco é freguês nosso. Então é o freguês, né? Mas a gente não pode bobear, né? E temos que ir para cima, como nós fomos contra o Juventude, contra o Grêmio. Tem que jogar assim, dessa maneira, né? Então, antes de eu dividir um vídeo aqui com vocês do Globo Esporte, eu quero dar algumas notícias, né? Vocês sabiam que o Coutinho do Vasco, que os vascaínos tanto endeusam, para mim nunca jogou nada, nada. Mas no Barcelona jogou. Eu não achei muita coisa. Em comparação com outros brasileiros que passaram pelos mesmos times da Europa que ele passou, ele não jogou a metade. Então, o Coutinho nunca ganhou do Flamengo, desde quando ele começou a jogar futebol. Nunca. Então, isso é muito bom, né? Freguês. O Payet não joga pelo Vasco e o Tietê também não. O Payet tem problema de contusão, mas o Tietê, o filhinho dele, o recém-nascido, né? Ele tá com um probleminha de saúde. Então, que Deus abençoe, né? O filhinho de Tietê, que ele melhore, né? Que Deus esteja mandando energias de cura para ele e que ele possa melhorar, tá bom? Nosso abraço para o Tietê e para a família, né? Estamos aqui orando por ele. E de última hora apareceu também uma contusão do Adson, que jogando ou não faz diferença, né? Mas é isso. E no Flamengo, só quem está fora é o Vinha, que já está fora por algum tempo, né? Que eu quero muito que volte, né? Porque ele é o reserva imediato do Alexandro. E eu odeio o Ayrton Lucas. Não gosto do Ayrton Lucas. Nunca gostei. Mesmo quando ele estava jogando, quando ele estava fazendo gol. Por que eu não gosto? Porque o cara é um cara muito passivo. Perde a bola, fica olhando. Ele não. Sabe, o cara não se espanta com nada. Eu não gosto de gente assim. O cara tem que dar a vida, cara. Veja quanto eles estão ganhando. É muita grana. São milionários, né? Todos eles. E tem que dar a vida. Ele não, ele tá sempre passivo, numa boa, com a mesma expressão no rosto. Entendeu? Não gosto de jogador assim. Não gosto. E eu não gosto dele, porque o cara também deixa muito a desejar como jogador, principalmente na parte defensiva, né? E é por isso que o Felipe Luiz prefere colocar o Varela na esquerda, né? Eu espero que hoje seja a mesma coisa. Coloca o Varela na esquerda, que o Varela, pelo menos defensivamente, ele se garante, né? Mas então é isso. Então, quem está fora é só Alessandro, né? E o Vinha. E quem volta, né? O Ortiz está voltando, graças a Deus, né? Eu adoro o Ortiz, né? Léo Ortiz. O De La Cruz também volta, e o BH também, que foram poupados contra o Juventude, né? O BH ainda entrou uns minutinhos, né, contra o Juventude, mas a maior parte do tempo foi poupado. Então, estão prontos para ir para jogo. Não sei, o BH deve iniciar o jogo também, sabe? E em outras curiosidades, né? Fazem 10 jogos que o Vasco. Perdão, nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias para o Flamengo e 2 empates, né? E a última vitória do Vasco sobre o Flamengo foi em 2023. Olha isso. E o Vasco não ganha no Flamengo, no Brasileiro, já desde 2015. São 10 anos sem saber o que é ganhar do Flamengo no Brasileiro. Então hoje tem que ser outra porrada, né? Não pode deixar cair isso, né? A única coisa ruim, como eu já falei do jogo hoje para o Flamengo, é a única coisa ruim. Para mim, isso é a minha visão, né?
não sei da opinião de vocês, deixa aí nos comentários, mas na minha visão é que o Ayrton Lucas joga hoje. É a única coisa ruim para mim. Vou botar um vídeo aqui para vocês verem, e o crédito para o Globo Esporte, tá bom? Depois a gente comenta um pouquinho mais, tá? Ups. Desculpem. Só que o time tá cheio de desfalques. Bora pro Maracanã falar ao vivo com a Ana Flávia Nunes, já tá lá dentro, e começa falando do Vasco e dos problemas, né, Ana, que o Carille tem para montar esse time. Boa tarde para você. Pois é, Débora. Boa tarde para você, para todos que estão com a gente aqui no Globo Esporte. O Vasco tem 3 desfalques para esse clássico de hoje contra o Flamengo aqui no Maracanã. Um deles é o Tietê, que já tinha ficado fora da última rodada por causa de problemas pessoais e hoje não joga mais uma vez pelo mesmo motivo. É que o filho recém-nascido do Tietê está com problemas de saúde e a gente até aproveita aqui e deseja melhoras para ele, né? Outro desfalque é o Payet, que está com dores no joelho direito, e quem também não joga hoje é o zagueiro Lemos, que ainda está se recuperando de uma fratura na costela. O Felipe Coutinho, que foi poupado no último jogo, tem sido decisivo para o Vasco, né? Hoje volta ao time titular, então agora a gente vai dar uma olhadinha no provável Vasco que deve enfrentar o Flamengo hoje, que tem então Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair Coutinho, Adson, Nuno Moreira e Verrete. Esse é o provável Vasco, então, do pressionado técnico Fábio Carille, que está sendo muito cobrado para melhorar o desempenho da equipe. Eu lembro que o Vasco vai tentar quebrar um jejum de 10 anos hoje aqui no Maracanã, porque não vence o Flamengo em um jogo de Campeonato Brasileiro desde 2015. E por falar em vitória de Vasco sobre o Flamengo, essa Páscoa de agora traz uma boa lembrança para o torcedor do Vasco. É uma lembrança com sabor de chocolate, tá? É que há 25 anos o Vasco venceu aquele clássico histórico 5-1 sobre o Flamengo. Nesse jogo, né, todo mundo deve lembrar aí, o então presidente do Vasco na época, o Eurico Miranda, distribuiu chocolate para a torcida que hoje fica na expectativa, então, para ter uma Páscoa recheada de gols, né, Débora? É verdade, Ana, clássico memorável. Agora, hoje em dia, quem está embalado por goleadas e grandes resultados é o Flamengo, né, Ana? Então, conta pra gente como é que chega o time do técnico Felipe Luiz para essa partida. Com certeza, Débora. O Flamengo é o líder do campeonato, chega para esse clássico embalado, né, pela goleada 6-0 sobre o Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro e chega muito confiante também no retrospecto de clássicos contra o Vasco, né? Porque o Flamengo venceu 8 dos últimos 10 clássicos, os outros 2 jogos terminaram empatados. A vitória mais recente foi aquele 2-1 no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca em março deste ano. Para hoje, o Flamengo tem o desfalque do Alexandro, o lateral esquerdo machucou no último jogo, né, contra o Juventude, machucou a coxa esquerda e hoje então ele fica fora, deve ser substituído pelo Ayrton Lucas. O De La Cruz e o Léo Ortiz, que foram poupados no último jogo, voltam ao time titular. O Pedro deve começar hoje mais um jogo no banco, isso porque o Flamengo está sendo bastante cauteloso no retorno dele aos gramados depois daquela lesão grave, né? E o Bruno Henrique, que recentemente foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente forçar um cartão e beneficiar apostadores, deve voltar hoje ao time titular depois de ter começado a última partida no banco de reservas. Então, o provável Flamengo de hoje tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Michael e Bruno Henrique. Por enquanto, gente, pouco mais de 25 mil ingressos foram vendidos para esse jogo aqui no Maracanã. Débora, que tem, né, o Vasco como mandante. Tá pouco, né, Ana? Mas muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você, completíssimo aqui. Vamos falar do Fluminense. É isso aí, galera. Esse vídeo aqui é curtinho, é só para dar as últimas informações, para vocês terem uma ideia da escalação, né? E contusões, quem joga, quem não joga. E é isso. Então, daqui a pouquinho, daqui a mais 1 hora, começa o jogo. E depois do jogo, eu faço um outro vídeo aqui para vocês, para a gente comentar sobre o jogo, tá bom? Galera, por favor, não deixem de se inscrever aqui no Fla Urubu USA. O canal é novinho, né? Então, por favor, dá uma força aqui pro irmão rubro-negro e que Deus abençoe o nosso Flamengo hoje, tá bom? Que seja goleada para destruir mesmo. Um abraço para todo mundo, galera. Muito obrigado. A gente se fala depois do jogo. Tchau, tchau.